Senhor, cada
obrigado, Senhor, por cada lar, por cada família, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te amamos. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje vamos receber o pastor Ricardo, da Igreja do Nazareno, aqui em Natal. O pastor Ricardo também faz parte do Limiar, né? Auxilia no Limiar, e também faz parte do grupo de pastores que nós temos, e nós nos reunimos todas as sextas-feiras para tomarmos um café aqui em Natal, orarmos, conversarmos. E para a gente é um privilégio e uma honra ter o pastor Ricardo compartilhando a palavra do Senhor neste domingo, dia 20 de setembro. Que você possa ser abençoado pelo pastor, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Qual foi a última vez que Deus falou com você? O que Deus tem falado com você para que você faça? Você deseja conhecer, entender, compreender a vontade do Senhor para a sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. E eu agradeço a Deus poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem ministrado também ao meu coração. Jesus, certa vez, comparou o homem que ouve a sua palavra e a pratica como alguém que construiu a sua casa sobre um alicerce sólido, e mesmo quando houve uma enchente e o rio bateu contra aquela casa permaneceu de pé. Mas também ele comparou aquele homem que ouve a palavra dele, mas que não a pratica, a alguém que, insensato, constrói a sua casa sobre a areia, sobre um solo, e não constrói um alicerce para a sua casa. E quando ocorre as intempéries do tempo, o rio enche, a enchente bate contra a casa, e aquela casa não pode permanecer de pé, e grande é a ruína. Jesus apresenta a Deus para nós como sendo o nosso Pai. Embora o Antigo Testamento já tivesse citado Deus, falado sobre Deus algumas poucas vezes, como sendo o Pai do seu povo, mas ainda naquela ideia de um Deus criador, um Deus que é chefe da casa. Mas Jesus apresenta a Deus como Pai, mas no sentido de um Pai que tem um relacionamento íntimo, um relacionamento chegado, um relacionamento próximo com os seus filhos. E isso admirava os judeus, admirava o povo naquela região enquanto ele ensinava, mas isso revela para nós grande ensinamento. Deus deseja ter um relacionamento comigo e com você, como um relacionamento chegado, um relacionamento de pai e de filho. Jesus, em alguns momentos, faz isso. Talvez o mais conhecido seja quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar, e ele começa a sua oração dizendo: Pai nosso que está nos céus. Também em um outro momento, ainda anterior a isso, quando Jesus ali com sua família, no momento no templo, ele ainda era novo, e ele estava no templo conversando com aqueles homens, e os seus familiares chegam preocupados, achando que tinham perdido a Jesus, não podiam encontrá-lo, e quando o encontram, Jesus responde para eles assim: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E Jesus estava ali no templo, e isso fala da relação de Jesus com o Pai. Mas não somente Jesus se relacionava com Deus nessa relação de pai e filho, mas ele estende isso para cada um de nós. A Bíblia fala em João 20:17 que logo após a sua ressurreição, Jesus encontra com algumas mulheres, e Maria Madalena é uma delas, e Jesus olha então para Maria Madalena e diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os discípulos, com os meus irmãos. Então Jesus chama a Deus de Pai, Jesus chama os discípulos de irmãos, e continua o texto dizendo: e diz-lhes: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Então Jesus entende e revela para nós
que Deus é o nosso Pai. Ele se relacionava com Deus dessa forma e nos ensina que Deus também quer relacionar-se com cada um de nós dessa forma. E o que nós temos ouvido então do nosso Pai? O que Deus tem falado comigo e com você? Será que nós estamos atentos àquilo que Deus quer falar conosco? Será que nós estamos interessados naquilo que Deus deseja falar com cada um de nós? Há um texto na palavra de Deus que refere-se ao relacionamento de pais e filhos e chama atenção aos filhos, para que os filhos deem atenção, para que ouçam, para que escutem, para que estejam atentos àquilo que o seu pai está lhe ensinando, está lhe instruindo. O texto está em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento. Escutem a instrução do pai. E estejam atentos para que obtenham entendimento. Aquela passagem se refere a pais e filhos. E nós sabemos do valor que há na instrução, na sabedoria que nós recebemos dos nossos pais. Talvez você tenha tido um relacionamento com o seu pai em que você recebeu muita instrução boa, você recebeu bastante entendimento sobre a sua vida, sobre o que é bom, sobre o que não é bom, sobre como você deve viver. Talvez você aprendeu isso com as palavras dele, mas talvez você aprendeu isso observando as suas ações. Talvez você não tenha tantas coisas assim para dizer que aprendeu de bom com o seu pai. Eu não conheço a sua relação com o seu pai. Mas o fato é que o nosso Deus, sendo o nosso Pai, da mesma forma como essa nossa relação com os nossos filhos, é uma relação de instrução, de atenção, de querer o bem, de fazer aquilo que é possível, que está ao nosso alcance, para que eles tenham um fim proveitoso, para que eles tenham uma vida boa. Assim também Deus, o nosso Pai, que nos ama, que não mediu o esforço, mas que entregou o seu próprio Filho, o sacrifício mais perfeito que poderia haver, o presente mais maravilhoso que poderíamos receber. Deus se alegra então em entregar este sacrifício para que nós possamos receber este relacionamento com Ele, para que possamos ter perdão dos nossos pecados e que possamos, a partir de então, em Cristo Jesus, viver intimamente nos relacionando com o nosso Pai do céu. Nós aprendemos com Deus que Ele quer falar conosco, Ele quer nos instruir. Se nós comparamos a relação de pais e filhos com a nossa relação de Deus conosco, nós percebemos claramente que a relação de Deus conosco está muito acima da relação de nós, como pais, com os nossos filhos, porque Deus é perfeito, porque Deus tem todo o conhecimento. Por mais que eu deseje transmitir alguma instrução para meus filhos, Deus, Ele tem muito mais para dizer, muito mais para ensinar, seu ensinamento é perfeito, a sua vontade é perfeita e Ele sabe fazer isso de forma maravilhosa e extraordinária. Ele não se compara com nenhum de nós. Mas nós podemos aprender desse texto e da relação de pais com filhos, que Deus sim deseja instruir a seus filhos, que Deus deseja falar com cada um de nós. E para que nós possamos estar atentos aquilo que Deus quer nos dizer. Veja, não adianta se Deus quer falar comigo e eu não quero ouvir, e eu não quero atentar, e eu não quero perceber, eu não estou atento, eu não estou prestando atenção. É possível que eu nem sequer dedique algum tempo para ouvi-lo. É possível que eu nem sequer dedique algum tempo para ler as Escrituras. É possível que eu não faça uma leitura interessada do texto bíblico para saber, de fato, como, de que maneira Deus quer me orientar, Deus quer me instruir através da sua santa palavra.
Então, como é bom gastarmos algum tempo, como é bom nós nos dedicarmos a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus e a focarmos a nossa atenção, mas não somente na palavra de Deus, porque muitas vezes aquilo que nós lemos na Bíblia durante o nosso dia a dia, Deus usa situações para nos fazer compreender, para nos fazer esclarecer ou nos dar exemplos durante o dia a respeito daquilo que Ele tem falado para nós na Sua palavra. Nós precisamos estar atentos se queremos discernir, entender, obter entendimento sobre a instrução que nós recebemos do nosso Pai. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós somos confrontados muitas vezes a respeito dos nossos pensamentos, a respeito das nossas intenções, a respeito do nosso coração. Deus, na sua palavra, fala conosco a respeito de quem nós somos, a respeito de quem Ele é, a respeito de como nós podemos viver a nossa vida. Ela é luz para os nossos pés, luz para o meu caminho. O Senhor usa a sua palavra para guiar e para direcionar os seus filhos. O pai que ama os seus filhos instrui os seus filhos, ele orienta os seus filhos para que eles possam fazer e andar por um bom caminho. Mas não somente precisamos estar atentos para escutar a instrução do Pai. Não precisamos apenas estar atentos e tentando compreender, entender, receber instrução do nosso Pai. Mas nós precisamos também, como a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 22, nós precisamos ser praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, diz o texto, enganando a vocês mesmos. Tiago 1,22 diz isso. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que é que nós vemos claramente nesse texto? O que é que o irmão do Senhor, Tiago, inspirado por Deus, registra ali para nosso entendimento, para nos ensinar, para nos alertar? É que nós podemos até ouvir a voz de Deus através da palavra. Podemos receber a instrução, mas nós, por algum motivo, um ou outro, não praticarmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. A Bíblia nos orienta e nós não praticarmos aquilo que nós recebemos ali de instrução. Jesus falava sobre isso quando fez aquela comparação sobre a casa que tinha um alicerce sólido e a casa que não tinha um alicerce sólido. Nós precisamos ouvir, nós precisamos compreender, estar atentos, mas acima de tudo, dar o próximo passo. Ouvir e praticar, colocar em prática. E aí muitas vezes também é o que acontece durante o nosso dia e por isso que eu tenho estado feliz de poder meditar na palavra e fazer algum esforço para ficar durante o dia tentando me lembrar daquilo que eu li pela manhã ou que eu li no dia anterior e tentar ver no meu dia a dia oportunidades de praticar aquilo que o Senhor está falando comigo. Eu acredito que você tem buscado e desejado fazer isso também. Você precisa da instrução do seu pai e de momentos no seu dia para colocar aquilo em prática. O próprio Tiago, um pouco mais adiante, no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele diz que não adianta que a gente tenha uma fé em Deus, mas que a nossa fé não resulte em obras.
Tiago 2, a partir do verso 14, ele está falando assim: meus irmãos, o que aproveitaria se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Jesus, em João capítulo 15, verso 12, ele nos diz assim: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. E eu gosto particularmente quando João registra isso, diferentemente dos outros evangelhos, porque quando João registra isso, ele não diz que Jesus disse: amem-se uns aos outros, ame ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus, em certo momento, e João registrou, disse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Será isso possível? É possível amarmos a outras pessoas como Jesus nos ama? Será que nós entendemos que o poder de Deus que opera em nós é tão grande, é tão poderoso, realmente nos transforma em nova criatura, e aquilo que nós fazemos segundo a sua vontade, conforme a sua orientação, não é mais aquela natureza decaída e pecaminosa, mas nós vemos o Espírito Santo agindo através de nós, porque somos morada do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, verso 10 também, a Bíblia deixa registrado lá que nós fomos feituras de Deus, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E o contexto aqui nessa passagem está dizendo que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Não é porque nós fazemos algo de bom ou para alguém que isso nos dá então agora condição de entrarmos no reino de Deus e estarmos com o Senhor. Mas Jesus e Deus, através da sua obra salvadora, ele pela sua graça nos salva. E isso é um presente de Deus, isso é um dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. É o que diz o verso 9. Não vem das nossas próprias obras para que a gente não se glorie. Mas o sentido é o contrário. Não sou eu que faço e então eu sou salvo. Ao contrário, Deus me salva. E porque Deus me salva, porque Deus me fez uma nova criatura em Cristo Jesus, então essa nova criatura em Cristo Jesus, ela foi feita, criada em Cristo Jesus para boas obras, as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, nós estamos vendo na palavra que nós precisamos estar atentos para ouvir, para ou escutarmos aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Mas também não basta apenas nós estarmos atentos para escutar, nas circunstâncias do dia a dia, na palavra principalmente. Mas também nós precisamos estar dispostos para praticar. Precisamos buscar oportunidades e também estarmos atentos para viver a palavra que Deus tem falado pessoalmente com cada um de nós. Você tem ouvido a voz de Deus, você tem recebido instrução do seu Pai, você tem, através da sua palavra, durante a sua leitura, Deus tem ministrado alguma coisa ao seu coração para que você especificamente viva aquilo, desfrute daquilo, alguma promessa que você pode ter a certeza de que será realizada, ou alguma orientação para situações práticas do dia a dia que todos nós precisamos e nós queremos fazer a vontade do Senhor. Será que nós estamos praticando, colocando em prática aquilo que temos ouvido? Como eu disse no início, será que tem alguma coisa que Deus tem falado ao seu coração e que você ainda não colocou em prática? Será que tem alguma coisa que Deus tem mostrado nas Escrituras para você
e que Deus deseja que você desfrute daquilo, que você realize aquilo, que você viva aquilo na sua vida, mas que por qualquer motivo ainda encontra alguma barreira, alguma dificuldade, não apenas negligência, mas circunstância da vida que você tem entendido que tem se levantado contra isso, Deus tem para nós instrução boa e nós precisamos viver aquelas coisas para que, sim, nós vejamos fruto daquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Jesus também, em um certo momento, inclusive é naquela passagem em Lucas 6, que ele fala sobre a casa que tem, compara o homem que pratica com o homem que não pratica, a casa que está sobre a rocha, a casa que foi construída sem alicerce. Logo depois ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Lucas, capítulo 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós precisamos ouvir, nós precisamos de direção, nós precisamos de instrução. E nós precisamos então que o Senhor, como Ele fez, nos capacitando para boas obras, nós precisamos então praticar essas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Não adianta nós ouvirmos e não fazermos. Isso me desafia, porque algumas vezes eu percebo que há barreiras para que a vontade de Deus seja feita. Algumas vezes, talvez você também esteja no seu dia a dia e você conhece a palavra, conhece a instrução do Senhor, mas naquele momento de colocar aquilo em prática, você percebe alguma dificuldade para fazer aquilo. Então esse texto me alerta. Eu não posso imaginar que tenho um Pai e um Senhor. Eu não posso estar consciente e convicto disso e, ao mesmo tempo, ignorar aquilo que Ele me diz, aquilo que Ele me orienta. Afinal, Deus quer o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos crer, muitas vezes, que o Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós e se nós vivemos conforme Ele nos orienta, isso vai ser o melhor para cada um de nós. Há um último texto que eu queria olhar com você, um terceiro ponto. Nós falamos de escutar, nós falamos de pôr em prática, mas também a Bíblia fala no Salmo 119, verso 32. Percorrerei os teus caminhos quando me deres mais entendimento. Esse é um texto que fala sobre Deus ampliar o nosso entendimento a respeito da sua vontade e então nós andarmos no caminho que Ele nos orienta. A primeira vez que eu leio esse texto, a minha primeira reação é ficar um pouco inconformado e dizer, poxa, mas como o salmista pode olhar para Deus? Que relacionamento é esse deste homem com o seu Senhor, com o seu Pai? E ele diz para Deus, quando você me der mais entendimento, então eu vou percorrer o caminho dos teus mandamentos. Eu imagino que é como que estivesse colocando uma condição para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu imagino alguém ouvindo uma instrução do Senhor e dizendo, Senhor, quando você me explicar melhor, quando você me fizer entender isso melhor, então eu vou fazer o que você está me dizendo. Por enquanto, eu não vou fazer. É a minha primeira leitura desse texto, mas que bom que a gente pode procurar entender melhor e quando nós lemos um texto e ele salta assim aos nossos olhos e desperta algumas dúvidas, deixa você intrigado, e aí como é bom você poder investigar um pouco mais, se dedicar, ler, pesquisar o que os estudiosos, né, da palavra de Deus têm escrito a respeito daquilo, ou investigar o que aquelas palavras
no sentido original queriam dizer, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus quando escreveu aquilo e não somente a nossa própria vontade quando a gente lê. Para que a gente faça uma compreensão correta daquilo que nós lemos, ao invés de a gente tentar colocar dentro do texto aquilo que o texto não estava dizendo. E fazendo isso nesse texto, a gente vai ver duas questões importantes aqui. Primeiramente, a palavra percorrerei. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. O que essa palavra percorrerei significa? Qual é o sentido dela? Porque no português, o sentido talvez mais usual dessa palavra queira dizer que a gente vai andar pelo caminho, que a gente vai cumprir todo aquele caminho. Nós vamos iniciar e vamos até o final andando por todo aquele caminho. Vamos completar aquele caminho. Ou então vamos passar por ele. Mas a verdade é que essa palavra ela tem um sentido um pouco mais amplo do que isso ali nos originais. Os estudiosos vão falar que ela tem um sentido de correr, de avançar livremente, de ir com rapidez, com liberdade aquele caminho. Então, na realidade, o que o salmista está dizendo aqui, Senhor, eu vou correr no caminho dos teus mandamentos, eu vou ir livremente, eu vou ir com rapidez, com eficiência, eu não vou me demorar, eu estou desejoso de fazer essa sua vontade de forma rápida, de forma coerente, de forma intensa. Alguns textos da palavra remetem à ideia de correr para um caminho seguro, para um lugar seguro no momento da adversidade. Essa é a ideia aqui. E a outra palavra interessante, a outra expressão interessante para entender esse texto melhor, é justamente a última expressão que fala quando me deres mais entendimento. O que significa mais entendimento aqui? E aí, quem estuda a palavra de Deus vai nos ensinar que aqui o sentido é de ampliar a nossa compreensão, de alargar o nosso entendimento, de ampliar a distância, de ampliar o alcance, de ampliar a largura da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, é como que, parafraseando aqui o texto, é como que a intenção do autor fosse dizer assim: Senhor, por favor, fale comigo sobre a sua vontade. Me dê entendimento, me faça compreender o que é que o Senhor quer que eu faça. Me dê a direção. Eu preciso saber para onde eu tenho que ir para poder correr, avançar, não me demorar, mas ir com firmeza na direção que o Senhor deseja. E eu comparo isso quando nós estamos, talvez você que dirige, procurando o endereço e você diminui um pouco a velocidade do carro, passando por uma rua e outra, tentando ler os nomes das ruas nas placas, ou mesmo você já está na rua procurando qual é o número da casa que você está procurando. E aí você está devagar, muitos até abaixam o vidro às vezes, né? Diminui o volume do som, e aí você está atento, tentando discernir qual é onde você está e para onde você tem que ir. Qual é a direção a seguir? E curioso, porque no momento em que você se dá conta de onde você está, qual é a direção que você tem que ir, onde está o seu objetivo, então você acelera o carro e chega lá rapidamente. Então, é como se esse fosse o sentido aqui. O salmista está desejoso de que o Senhor revele para ele, mostre para ele, aumente o seu entendimento do que Deus quer que ele faça. Porque assim, quando ele souber o que Deus quer que ele faça, então ele vai poder caminhar livremente e ir livremente na direção de fazer a vontade do Senhor. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se
com Deus. Nós temos essa função, Deus deseja fazer isso através de nós. Nós precisamos ser como luzes que, como Jesus disse, a lamparina não é acesa para ser colocada embaixo de nenhum móvel, mas ela é colocada num lugar amplo para que se possa iluminar todo o ambiente. Além disso, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto de Filipenses, capítulo 2, verso 15, diz: vocês são filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Que eu e você sejamos essas pessoas em Cristo Jesus, como luzeiros no mundo, no meio de uma sociedade depravada, maliciosa, pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que percebem qual é a vontade do Senhor, pessoas que estão atentas àquilo que Deus quer nos dizer. Mas não somente isso, gente comprometida a fazer a vontade de Deus, a viver aquilo que Deus tem orientado, entendendo o que Deus quer. Esse desejo de entender qual é a vontade de Deus para mim e para você. Eu creio que você, nessa noite, deseja ter essa relação com o seu Pai. E eu quero desafiar você. Como é bom nós termos um tempo para consultarmos as Escrituras. Busque fazer isso de forma regular, com alguma regularidade. Que bom nós podemos ter acesso a um Pai que deseja falar com cada um de nós. E como é bom ouvir a vontade de Deus, como é bom poder viver a vontade de Deus. Nós não estamos sozinhos e nós não precisamos andar sozinhos. Nós podemos andar como o nosso Pai, que nos orienta, que tem a sua vontade para nós e que pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que Deus abençoe